A revista Pesquisa FAPESP de setembro de 2007 publicou matéria com o título Memórias Póstumas, que destaca a importância do conhecimento sobre a ecologia e o desenvolvimento de diversas espécies de insetos para se desvendarem mortes misteriosas. Letra A. Como a ocorrência de moscas e besouros que se desenvolvem nos corpos em decomposição pode ser útil para estimar o tempo decorrido desde a morte? Moscas e besouros são insetos. Os insetos são uma classe do filo dos artrópodes. Os artrópodes são animais que apresentam corpo segmentado, patas articuladas que permitem ao animal uma locomoção eficiente e um exoesqueleto de quitina, ou seja, um esqueleto externo de quitina. Esse exoesqueleto funciona como uma armadura protetora e, por causa dele, durante o crescimento do animal, ocorre a muda, ou equidise, que é a substituição periódica de um exoesqueleto por outro até atingir a fase adulta. Os insetos apresentam um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, 3 pares de patas no tórax e um par de antenas. Quanto à reprodução, são animais dioicos, que quer dizer que os organismos têm sexos separados, macho e fêmea, com fecundação interna. As fêmeas depositam os ovos fecundados. Ao sair do ovo, o inseto pode ou não sofrer metamorfose. Os insetos que não sofrem metamorfose são chamados ametábolos. Os insetos que sofrem metamorfose são chamados de metábolos. Os insetos ametábolos, ao saírem do ovo, apresentam as mesmas características morfológicas do adulto. Já os insetos metábolos são divididos em 2 grupos, os hemimetábolos e os holometábolos. Nos insetos hemimetábolos, a metamorfose é incompleta. O organismo nasce com forma diferente do adulto, que é a ninfa, que não possui asas e não é capaz de se reproduzir, mas aos poucos vai adquirindo a forma do adulto. Os exemplos desses insetos são as baratas, os gafanhotos e as cigarras. Nos insetos holometábolos, a metamorfose é completa. O organismo nasce como larva, passa pela fase de pupa, em que fica imóvel, e dentro da pupa vai sofrer modificações até se diferenciar no adulto. Exemplos são as borboletas, besouros e moscas. Para alguns desses insetos holometábolos, o tempo de desenvolvimento desse ciclo é conhecido. Alguns insetos são atraídos por corpos em decomposição. Esses insetos podem ajudar na determinação do tempo decorrido desde a morte, também do local ou até mesmo da causa da morte de indivíduos. O intervalo pós-morte, pelo estudo dos insetos, pode ser estimado através de 2 métodos. O primeiro consiste na análise dos insetos presentes no corpo, uma vez que certos insetos são associados a determinados estágios de decomposição do corpo. Ocorre o processo de sucessão ecológica, que é o acréscimo ou substituição sequencial dessas espécies de inseto ao longo do tempo. O segundo método, que é o mais utilizado, consiste no conhecimento das fases do ciclo de vida desses insetos. E a partir dele, pode-se estimar o intervalo pós-morte. Vamos ver se conseguimos responder à questão? O exercício nos pergunta de que maneira a presença de moscas e besouros, encontrados em corpos em decomposição, pode estimar o tempo decorrido desde a morte. Perceba que moscas e besouros são insetos holometábolos, ou seja, são insetos que sofrem metamorfose completa. Portanto, ao se analisar as espécies presentes e os estágios de desenvolvimento desses insetos nos corpos, o intervalo pós-morte pode ser estimado. Letra B. Os cientistas entrevistados para tal matéria afirmam que os insetos podem revelar que, apesar de um corpo ter sido encontrado no Rio de Janeiro, a morte não ocorreu nessa cidade. Como isso é possível? Para responder essa pergunta, precisamos saber que vegetais, que é a flora, e os animais, que é a fauna, incluindo os insetos, podem variar entre as regiões do planeta. Isto é explicado pela teoria da seleção natural, proposta pelo inglês
Charles Darwin, em 1859. Mas o que é seleção natural? A seleção natural é o processo que o meio, ao longo do tempo, seleciona aquelas variedades mais adaptadas àquele ambiente. Um exemplo de seleção natural é a seguinte, que ocorreu na Inglaterra durante os séculos XIX e XX. Antes da industrialização, havia duas populações de mariposas, uma de asas claras e outra de asas escuras. Naquela época, as mariposas de asas claras predominavam. Isto porque, sem poluição, os caules ficavam repletos de líquens, que ficavam de cor acinzentada, e as mariposas de cor clara ficavam mais camufladas e menos visíveis aos seus predadores, que são as corujas. Entretanto, com a industrialização e a poluição, ocorreu uma morte dos líquens nas árvores, e os caules mais escuros das árvores ficaram mais expostos. Então, a situação se inverteu. As mariposas de asas brancas ficaram mais visíveis a seus predadores, e estas foram gradativamente sendo substituídas pela variedade de asas escuras. Ou seja, as mariposas de asas escuras foram selecionadas por serem mais aptas. Desta forma, certos insetos poderiam não ser específicos do Rio de Janeiro, indicando que a morte não ocorreu naquele local, e a questão está encerrada.